Bom dia, povo lindo. Feliz sábado para você. 3 de maio de 2025. Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos felizes, né? Como é que vocês estão? Um café. Olha eu. Vou compartilhar meu devocional com você. 2 Timóteo 2:5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Entre em campo. As Olimpíadas e a Copa do Mundo são eventos que capturam a atenção global a cada 4 anos. São mais do que espetáculos esportivos. São celebrações de excelência, determinação e união. Nesses momentos, atletas de elite competem enquanto o mundo observa, unido pela paixão e pelo espírito competitivo. No entanto, além da emoção das arquibancadas, das transmissões ao vivo e do fervor nas redes sociais, há um convite mais profundo, pessoal e transformador esperando por nós. Deus, o autor da vida, nos chama para além do papel de espectadores. Ele nos convoca a sermos participantes ativos em uma jornada que vai além dos limites do campo esportivo. Talvez você, como eu, tenha se sentido excluído à margem, aguardando ansiosamente por uma chance de provar seu valor. Eu lembro-me dos dias em que, ignorado pelos meus colegas e esquecido em um banco da escola, eu questionava o meu propósito e desejava ter uma oportunidade de participar, ainda que fosse do time de futebol da minha turma. Para jogar futebol, eu acabava não sendo escolhido, mas Deus me escolheu para estar em seu time com uma missão extraordinária. De observador passivo, ele me chamou para ser um líder ativo. E nesse jogo eu sei que a vitória é certa, pois Jesus já venceu por nós. Hoje, Deus chama você para sair das sombras e fazer parte de algo grandioso. Para uma vida de impacto e propósito. Ele não nos convocou para ser meros espectadores, mas sim para participar ativamente da sua obra. Pois é hora de entrar em campo e viver plenamente os sonhos de Deus para a sua vida. É hora de entrar em campo e viver plenamente os sonhos de Deus para a sua vida. Mas, para viver tudo isso, é necessário que você se coloque à disposição, se entregue e obedeça às regras. Vai e faça uma excelente partida. É preciso que você se coloque à disposição do Pai, se entregue e obedeça às regras. E faça as unhas. Brincadeirinha. O pódio é para aqueles que não desistem da corrida. O pódio é para aqueles que não desistem da corrida. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo. É uma das cartas que Paulo escreve não às igrejas, mas aos seus discípulos. E nessas cartas, na primeira e na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo quer falar sobre isso. Sobre não ter vergonha do evangelho, sobre ser forte na graça, sobre permanecer na fé, sobre se preparar para momentos difíceis e sobre se posicionar. E aqui ele parafraseou, né? Se você não estiver alinhado, se você não estiver treinando, se você não estiver capacitado, não tem como você subir no pódio. E ele não está falando sobre corrida, ele está falando sobre nós, sobre alcançarmos a eternidade. É preciso que estejamos vivendo esse treinamento, essa passagem, esse processo para alcançarmos o galardão maior, que é estarmos ao lado do Pai. E para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos, como diz aqui, disponíveis para o Pai,
entregues e obedientes às regras. E aí, como que está você e sua obediência às regras do Pai? Se o Senhor cobrar isso para mim, para você, qual vai ser o nosso lugar no pódio? Diferente do Júnior, eu fui atleta por muito tempo, eu ainda dou umas pedaladas por aí, né? Mas eu joguei vôlei na minha escola por muitos anos. E eu sempre fui a palhaça, a brincalhona. E esse meu temperamento sanguíneo, esse meu jeito sempre facilitou que eu acessasse alguns lugares, principalmente no esporte. Não que eu não era boa naquilo que eu fazia, mas algumas coisas que eu tinha em mim facilitava esses acessos, sabe? E por muito tempo eu também quis ser aceita em alguns lugares. Mas eu demorei muito tempo para entender que eu não preciso dessa aprovação, dessa afirmação e dessa validação das pessoas. Muito tempo mesmo, muito tempo. E em Deus eu encontrei este lugar. De que eu não preciso ir aonde eu não quero ir, que eu não preciso me conectar às pessoas que não vai somar e agregar nada em minha vida. E que eu não preciso ser a boazinha todo tempo, a legal, a gente boa. Que eu posso expressar as minhas dores. E é este lugar que o Senhor quer, de transparência, de verdade, de vulnerabilidade de nós. E neste lugar nós também conhecemos o Pai. E para que nós possamos alcançar esse pódio da vida, essa corrida, né? Nós precisamos estar neste lugar de plenitude do Pai, de seguir as regras do jogo. Não são nada fáceis. Não é nada fácil. Não é nada fácil perseverar, persistir para mim. Para mim, Estela. Para mim é uma dificuldade muito grande. E aqui nessa carta, segunda carta a Timóteo, Paulo também fala sobre aquela parte que a gente conhece muito: combati o bom combate, eu venci. O Paulo está dizendo que mesmo diante a prisões, mesmo diante a cobranças, mesmo diante a perseguições, ele combateu o bom combate, ele manteve a fé, ele perseverou, ele persistiu, ele alcançou o pódio. E que nós possamos buscar este lugar no nosso pódio também. E que nós possamos compreender que o meu pódio é diferente do seu, os meus acessos são diferentes do seu, e é isso que é a beleza da vida. É sermos diferentes, mas aquilo que habita em mim é algo que completa em você, e aquilo que transborda em você é algo que eu necessito. Por isso que nós devamos andar em unidade, para que um esteja apoiando o outro, para conseguir conquistar o pódio de cada um, né? Acho que é sobre isso aí, para que nós cheguemos no final e eu combati o bom combate, eu mantive a fé, eu consegui. Nós possamos ter essa frase estampada em nossos corações, dia após dia, e cada dia, que no final desse dia de hoje você possa lembrar dessa frase, que você possa, no seu momento de deleite, de descanso, eu combati o bom combate hoje, eu mantive a minha fé. Que você possa trazer as memórias no final desse dia de momentos em que você foi parecido com Jesus, em que você pôde transbordar e transparecer quem Ele é e a verdade que habita dentro de você. Que você possa, no dia de hoje, subir o pódio desse dia. Que você possa buscar encontrar este lugar. E se você não conseguir alcançar o pódio de hoje, não desiste não. Treina de novo amanhã. Faz o treinamento de amanhã de novo. Eu participei de uma competição de bicicleta esses dias. Faz alguns dias. E o Heitor estava muito empolgado, o meu rapaz.
Mamãe, vai, mamãe. E aí eu falei pra ele assim, a mamãe nem tá afim de ir. Aí ele disse, não, mamãe, mas gente, a senhora vive falando pra gente que não pode desistir, que não pode desanimar, não sei o que, não sei o que lá. Vai, mãe, vai, mãe. Ai, eu fiquei em último lugar, né, na competição. E quando eu cheguei, ele foi me receber todo empolgado. E aí, mamãe? A senhora subiu no pódio, mãe? A senhora ficou em que lugar? Eu falei, eita do céu, tu crê? A corrente da bike da mãe caiu. Eu inventei um tanto de desculpa, né, pra justificar. A corrente da bike da mãe caiu, eu parei. A garrafinha da mãe caiu também, eu tive que parar. Ele, e aí, mãe? Cadê a medalha? E aí eu falei, meu filho, a mamãe ficou em último lugar, nem subiu no pódio. Ele disse, mamãe, mas na próxima a senhora vai subir. É só a senhora não desistir. Ai. E eu fiquei... Pra ele não importava, talvez, o meu pódio, né? Pra ele, talvez importasse que eu validasse aquilo que eu falava sempre pra ele, que não pode desistir, né? E eu não desisti, eu fui. Eu desisti da última vez que eu não fui. Mas que nós sejamos indesistíveis. Nós possamos, mesmo não alcançando o pódio do dia, mas que nós possamos alcançar o pódio da vida. E que nós possamos impulsionar os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso lado, para alcançarem, conquistarem o pódio delas também. Que nós possamos andar em unidade, partilhando daquilo que é melhor em nós, para contribuir na vida do outro. Que nós sejamos um luzeiro para aqueles que precisam de claridade no caminho. Que nós possamos ser parecidos com Jesus no nosso dia a dia. Excelente sábado para você, que você possa se encher da graça, do amor, do zelo, da compaixão do nosso Pai. Que você se encha de gratidão nesse dia de hoje. Que você perceba a bondade, o amor, a magnitude do zelo e do cuidado do Pai para com a sua vida. Que você seja feliz nesse dia de hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Bora pra cima. Feliz sábado. Shalom.